Vocês já devem estar começando a ver sobre o projeto conceitual, né? Então, o projeto informacional é o quê, né? Então, vocês viram suficientemente sobre o quê, né? De requisitos de cliente, requisitos de produto, QFD. A gente tem bem delineado o que o projeto tem que atender. Já o projeto conceitual é sobre o como. Então, a gente vai pensar como é que a gente vai conceber o produto. Então, o que vai ter que ser feito e como, certo? Então, a gente vai falar aqui sobre algumas ferramentas. Tem o TRIZ, o conceito de arquitetura, pensar nos módulos da solução, pensar em diferentes possibilidades, alternativas de solução. Então, nós vamos começar, né? Basicamente, o projeto conceitual, você parte do problema. Então, você divide o seu problema em subproblemas, e para cada subproblema, você vai pensar em uma função, um módulo que resolva aquele problema. E aí você compõe a solução a partir da combinação da operação dessas funções ou desses módulos. Então, basicamente, a gente está pensando em como a gente vai resolver o problema. Como do problema complexo eu chego a uma solução complexa a partir de decomposição e composição. Claro? Estão acompanhando? Sim, professor. Bem, então a ideia do projeto conceitual basicamente é essa, né? A gente vai pensar em uma modelagem funcional, a gente vai desenvolver princípios de solução para cada uma das funções, pensando em alternativas de solução. Né? E aí nós vamos combinar essas funções através de uma arquitetura em que nós vamos pensar uma série de aspectos, como ergonomia estética, possibilidade de concepções alternativas, né? A gente sempre vai estar monitorando a viabilidade econômica, né? Nós vamos identificar parcerias de co-desenvolvimento para esses módulos funcionais. Então, a ideia básica é pensar a estrutura funcional do produto, princípios de solução individual, assim, para cada módulo, e aí a gente vai conceber um princípio de solução total que combine os módulos que nós vamos agregar. E aí nós vamos ter alternativas de solução, escolhemos a alternativa de solução mais adequada e vamos trabalhar em cima dela. Então, a ideia basicamente é essa. Então, eu vou ter que pensar quais são as funções do produto, funções técnicas, funções interativas, estabelecer uma função global, estabelecer estruturas funcionais possíveis que combinem as funções que eu planejei e depois selecionar a estrutura funcional adequada. Como é que seria isso? Então, a modelagem funcional visa, a partir de uma função total, ou seja, que resolva o problema como um todo. É um exemplo que eu gosto de usar, uma máquina de lavar roupa. A função total é lavar roupa, mas para isso acontecer, você vai ter uma série de funções parciais. Enxaguar, centrifugar, misturar. E aí você vai transformar o problema de lavar roupa na combinação desse conjunto de soluções e funções parciais. Certo? Então a gente vai pensar nisso. Então tem uma função total
que ela resolve o problema como um todo, que eu vou decompor em funções de menor complexidade. Então, um exemplo aí de lavar roupa, você tem energia, sabão, roupa suja, água limpa, algum parâmetro de funcionamento, você obtém aqui roupa limpa e água suja. Tipicamente, aí você tem uma série de funções que você vai combinar. Molhar, esfregar, enxaguar, secar roupas, que elas vão ser combinadas numa sequência para entregar o resultado do sistema por completo. Você pode, inclusive, detalhar um pouco mais essas funções, né? Então, assim, produzir movimento, alternar movimentos, que é a parte de esfregar a roupa suja vai se integrar no modo de molhar a roupa, que vai trazer a água misturada com sabão. Depois a energia que vai fazer esfregar as roupas, e depois a água de novo vai enxaguar a roupa, e aí você vai drenar a água suja, né, e entregar a roupa limpa. Então vamos desenvolver princípios de solução. Como é que eu resolvo cada uma dos problemas? Né? Então, como é que eu vou resolver cada uma daquelas funções? Qual a melhor forma de enxaguar? Qual a melhor forma de misturar? Então, eu vou ter que pensar na melhor forma de resolver cada uma das funções, pensando em princípios de solução. Então, se eu quisesse fazer uma alavanca, eu tenho várias formas, por exemplo, de se fazer uma alavanca. Então, se meu módulo é uma alavanca, aqui nós temos 4 princípios de solução distintos. Eu vou escolher um mais adequado. Aquecer. Eu posso aquecer por uma resistência elétrica, posso aquecer por uma chama, posso usar uma serpentina de vapor. Ampliar força, posso usar uma alavanca, posso usar um macaco hidráulico. Então, o princípio de solução é uma forma de resolver aquele módulo, de implementar aquele módulo. A gente tem alguns métodos para obter princípio de solução. Posso fazer um brainstorming, por exemplo. Então, a gente vai pensar em diferentes métodos. O brainstorming é a tempestade de ideias. Eu vou ter uma quantidade razoável de ideias. E depois que eu tiver as ideias, eu vou filtrar. Por exemplo, eu tenho uma equipe com 6 integrantes, cada qual escreve 3 sugestões iniciais, e aí os outros 5 integrantes, eles revisam essas soluções. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho como aproveitar peças de couro de 40 por 40, então tenho algumas possibilidades para aproveitamento dessas peças. Né? Um outro método é o método da sinergia. Eu uso pensamento divergente, tentativa e erro, uso um grupo multidisciplinar, e aí, a partir do problema, eu analiso o problema, tento fazer uma analogia com alguma outra coisa que eu conheça, e aí eu tento aplicar o princípio de solução. Então, por exemplo, você tem um problema de orientação, navegação, assim. Como é que seres vivos se orientam? Por exemplo, se eu estou falando de uma propulsão no mar, como é que os peixes se orientam? Então, talvez eu possa, falando aí de um dispositivo subaquático, eu possa pensar no meio de orientação, de propulsão similar ao movimento dos peixes, por exemplo. Na galeria, cada membro eu coloco soluções individuais, as soluções são analisadas. E o método morfológico. Eu listo as funções dos produtos e listo os meios para cada função. E aí eu represento as funções e os princípios para explorar as combinações. É um método bastante interessante. Então, eu tenho uma série de funções que eu tenho que resolver. Eu tenho diferentes possibilidades de resolver cada função. E eu posso criar uma solução combinando essas formas de resolver o problema.
certo? Então, eu posso fazer isso de diferentes formas. Então, a ideia, basicamente, é você fazer a combinação de princípios de solução. Então, você tem uma série de princípios de solução e você vai combinar eles, obtendo o que é mais adequado, o que chama de matriz morfológica. Certo? Você vai combinar as soluções. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina para limpar mexilhões. Eu vou pensar aqui quais são as funções que eu vou ter para limpar mexilhões. Agrupar mexilhões, agitar os mexilhões, extrair detritos, separar os detritos, lavar os mexilhões, a água com rejeitos eu vou ter que guiar e coletar essa água e descartar. Os mexilhões eu vou transportar e coletar os mexilhões e eu tenho os mexilhões limpos. Bem, e aí eu tenho diferentes mecanismos para agrupar mexilhões, diferentes formas de agitar os mexilhões, diferentes mecanismos para extrair os detritos, para lavar os mexilhões, separar os detritos, guiar água com detritos, coletar água, pegar os mexilhões. Se eu quiser, uma solução vai ser a combinação de uma forma para cada função. Certo? Então, eu vou ter alternativas que eu vou pegar e vou criar diferentes alternativas. Aqui eu tenho diferentes alternativas. Eu tenho aqui 6 alternativas, por exemplo, que eu propus em diferentes formas de funções para fazer o mesmo problema. Então, a gente tem um conjunto de alternativas, descrevendo o princípio de solução ainda num certo nível de abstração para cada função. Certo? A partir daí, a gente vai pensar o que chama de arquitetura. Sistemas, subsistemas e componentes. Os princípios de solução, eles são módulos, e esses módulos eles podem se combinar em sistemas maiores, em subsistemas, e aí eu vou definir como é que esses módulos vão interagir entre si. Certo? Normalmente eu uso a arquitetura modular, então tem os módulos que eles interagem entre si, ou eu implemento tudo de forma integral, mas não é uma boa opção de projeto. Então, eu tenho módulos que eles se integram, eles se relacionam entre si para resolver o problema. Certo? E eu posso relacionar as funções resolvidas pelo módulo com as características aqui do produto. Bem, gente, o que é que eu gostaria que vocês fizessem agora? Para a gente seguir, a gente pode falar também de ergonomia estética, se estiver trabalhando com produto físico, ou mesmo um sistema de computador, né? Você tem que pensar em aspectos de usabilidade. Então é importante você pensar em como é que as pessoas vão interagir com o seu produto, o espaço que ele ocupa, como é que ele é como a fonte de potência para o produto, né? Se as pessoas vão atuar passando informações para o seu produto, recebendo informações dele, a fragilidade, o peso, como é que as superfícies, a fixação, a identificação dos componentes. Então, são fatores importantes. É importante você considerar qual é o tipo
de usuário, qual o perfil de pessoa que vai operar seu produto, né? E pensar numa estética adequada. Você atrai o consumidor para a compra. Isso está ligado ao que o consumidor percebe. E, eventualmente, você pode definir fornecedores para esses módulos que sejam adequados ao seu produto, né? Você pode ter módulos que sejam mais focados, né? Mais... Se eu estiver falando, por exemplo, de um avião, você tem um componente aí crucial, é a turbina, e você vai ter que definir um fornecedor-chave, que é quem vai fornecer a turbina naquelas especificações que você viu para resolver o problema. Eventualmente, você vai ter que pensar em concepções alternativas. Você viu diferentes formas que você gerou, né? Então, naquela matriz de soluções, você vê diferentes soluções. Você tem que ter um método de medir uma matriz de decisão para dizer quão bom é aquela solução. Então, você estabelece um conjunto de critérios e você pondera se você atende ou não aqueles critérios para aquela solução, e aí você define, olha, esse é o que eu vou querer utilizar. Certo? Então, você vai mensurar para um conjunto de critérios como é que você atende ou não aqueles critérios, se é adequado ou não, e aí você escolhe qual produto você quer utilizar. Né? Bem, o que é que eu gostaria que vocês fizessem agora? Vamos fazer uma pequena pausa